um momento assim, rapaz, esse foi o momento mais importante desses 90 anos do Ferroviário? Vocês conseguem colocar algo assim? Qual o momento mais importante? Primeiro os mais velhos. Olha aí. Nem tanto, nem tanto. Enquanto ele Rapaz, pensa, né? é muito difícil eleger um momento só assim do Ferroviário, porque são muitas histórias. Além de títulos, né, a gente tem que considerar que, por exemplo, o Ferroviário até hoje figurar entre dois clubes grandes, que nós também somos, mas figurar entre Ceará e Fortaleza, com todo esse aparato que eles ainda têm hoje em dia, e ainda conseguir ali fazer vez, fazer voz. Vários jogadores, por exemplo, o Ferroviário foi o primeiro clube que teve um jogador para ir para a seleção brasileira, Zé de Mello, em 1959. Na verdade, ele já estava no Santa Cruz quando foi convocado para a seleção, mas no ano de 59 jogou pelo Ferroviário. E é ídolo na história do Ferroviário. Primeiro jogador negro da história do futebol cearense também. Na realidade, o primeiro profissional negro. Negro. Do Primeiro profissional negro que jogou no futebol cearense. Foi. Profissional, era do Ferroviário. Popó. Então, assim, nós temos muitas histórias, né? Ao longo de marcantes, 90 anos. né? Eleger um culturalmente, eleger né? um é muito difícil, é muito verdade. difícil. Eu não sei se o Evandro, como pesquisador, como isso aqui não é um homem, não, é uma memória CPU, ambulante, né? é uma memória ambulante, principalmente sobre o Ferroviário, sabe tudo Ferroviário, futebol cearense. Então acredito que ele possa eleger aí melhor do que eu. Eu concordo com você quando a gente diz que a principal façanha do Ferroviário é conseguir crescer, evoluir, chegar aos 90 anos num lugar onde não nasce grama. A sombra de Ceará e Fortaleza. Sim. Ceará e Fortaleza construíram um verdadeiro império. Primeiro que eles são mais antigos do que o Ferroviário. Ceará é de 1914, Fortaleza é de 1918, o Ferroviário só entra na década de 30. E ainda assim passou a década de 30 inteiro jogando subúrbio, Liga Metropolitana, né? E só foi jogar o Campeonato Cearense no final da década de 30, quando Ceará e Fortaleza já tinham aí seus... Estabelecidos já, né? e tinha seus 10 títulos. O próprio Ceará tem a história do Penta, pentacampeonato. Né? 15 a 19, né? E aí, você crescer e evidentemente assim, o Ferroviário cresceu numa onda de desenvolvimento das ferrovias pelo Brasil afora, né, que, enfim, fizeram surgir mais de 100 times por todo o Brasil. Tinha ferroviário em Pernambuco, no Piauí, no Rio Grande do Norte, São Luís, até tem ainda, né, alguns, Paraná, mas o mais forte de todos, no Paraná, até o mais forte de todos é o Ferroviário de Fortaleza, em termos assim de pujança, né? Em termos assim de resistência. Acho que a palavra que caracteriza bem o Ferroviário é resistência. Isso. Porque Ceará e Fortaleza construíram seus impérios muito em função do próprio desenvolvimento das suas massas, são torcidas de massa. Mesmo Fortaleza sendo uma cidade bem menor nos anos 60, nos anos 70, mas a massa torcia para o Ceará e Fortaleza, então o Ferroviário sempre teve um perfil diferente de torcedor, né? Os times ferroviários nunca foram times arrebatadores de títulos, né? São times que a cada década ganhavam 1, 2 títulos, e isso caracterizou bem o Ferroviário. E se você analisar, tirando uma façanha do Gentilândia, tirando uma façanha perdida do América ou do Calouros, Maguari. o Ferroviário, o Maguari, lá no início, né? Inclusive o Ferroviário, quando foi campeão cearense em 45, desativou o Maguari. Foi logo depois da derrota deles. Né? Do bi deles, né? Ele foi bem campeão. Exatamente. E eles perderam a final de 45 para o Ferroviário e fecharam as portas. Se você olhar, o Ferroviário desafiou essa hegemonia dos dois 9 vezes. Ele foi campeão 9 vezes. Fora os vice-campeonatos. 22 vice-campeonatos. Fora os quase, né? Questionáveis. 22, quase, né? 22 vice-campeonatos. Ou seja, é um time forte, é um time tradicional. Se hoje, olhando com a régua de 2023, a gente vê o Fortaleza gigante como é, né? Já colocando uma certa diferença em relação ao Ceará, não só porque um está na Série A, porque está na Série B, mas na hora que você vai ali para as finanças, você vê ali o orçamento de um, orçamento de outro, você tem pena do Ceará. O orçamento diz, né? Exatamente. E você imagina o orçamento de um Ferroviário e de times de Série C e Série D como é muito minúsculo. E mesmo assim, há 5 anos atrás o Ferroviário estava campeão brasileiro, né? Depois de tudo que se passou nesses todos esses anos. E todas as dificuldades, todos os dirigentes voluntários que por lá passaram, todos os aproveitadores, os estelionatários que entraram dentro do clube, os torcedores que torciam e foram expulsos, todos deram uma contribuição para o Ferroviário se manter vivo. Então, acho que a principal façanha, concordando aqui com o Fernando, é chegar forte aos 90 anos
contextualizada essa diferença de quem está na liga e recebe mais, enfim, essas questões de direitos de televisão, né, direito de transmissão. Deixando isso de lado, quando você olha a história do futebol cearense, você vê que crescer à sombra de Ceará e Fortaleza é um grande desafio. E por isso o Ferroviário é reverenciado. Muito bem. E também assim, só pegando um pouco aqui desse assunto ainda, a gente não pode também esquecer que não só de títulos vivem os grandes clubes, mas também de grandes jogos e grandes histórias. Ídolos, né? De ídolos, né? Importante. Se a gente pegar aí os 90 anos do Ferroviário, existem inúmeros jogos históricos. Vou trazer o mais recente, como a gente eliminar o Sport lá na Ilha do Retiro, depois de estar perdendo por 3-0, empatar e ganhar nos pênaltis. Está assistindo. Antes de 2018, em 2017 a gente eliminou o Fortaleza na semifinal do Cearense, jogamos a final do Campeonato Estadual com o Ceará. Isso. Pior coisa que o Ferroviário fez. Por quê? Porque Olha depois aí. dali o Fortaleza viu que precisava se estruturar. Então, não, 2017, a né? história do curso da história. Em 2017 foi exatamente aquela eliminação precoce. Acho que até Marcelo Boeck falou aqui, né? Que o Fortaleza não conseguiu nem vaga na Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste. Foi Ele um dos terminou pontos. 2017 lascado. Mas houve o quê? Um trabalho de reorganização. Marcelo Paes entrou, o senador aportou, e aí dinheiro mais competência. Né? Hoje a Eles gente ficaram vê de essa fora questão, né? não só do Cearense, né? Mas ficaram de Da fora Copa de do Copa do Nordeste. Nordeste e Copa do Brasil no ano seguinte. Isso.